materiais semicondutores. Os semicondutores são aqueles que apresentam propriedades de condução elétrica intermediárias entre aquelas próprias aos isolantes e aos condutores. Como, por exemplo, o silício. O silício tem 14 elétrons na eletrosfera. Na distribuição eletrônica, 2 na primeira camada, 8 na segunda, 4 na terceira. Da mesma forma, o germânio tem 32 elétrons. Na distribuição eletrônica fica com 4 elétrons na última camada. Lembra daquele grupo 4A na tabela periódica do qual nós falamos? Justamente se enquadra aqui. Os átomos tetravalentes, assim chamados esses que nós vimos anteriormente, tendem a se arranjar ordenadamente na formatação do material segundo uma estrutura cristalina com átomos vizinhos compartilhando seus elétrons de valência. Veja como o silício. O silício tem 4 elétrons na camada de valência, compartilhando com outros átomos de silício, então ele faz essas ligações onde tem esses traços aqui, ligações moleculares ou ligações covalentes. Chamamos de dopagem a introdução de átomos estranhos naquela estrutura cristalina de uma substância, visando alterar suas propriedades elétricas. Veja o exemplo da estrutura que nós vimos. O silício. Se nós colocarmos aqui, introduzimos nessa estrutura um átomo de fósforo, o fósforo é um material pentavalente. Ele tem 5 elétrons na última camada. Ora, quando ele for inserido nessa estrutura cristalina do silício, ele vai fazer ligação covalente com 4 átomos de silício, mas sobrará um elétron. Se nós jogarmos mais átomos de fósforo nesse material silício, nós teremos mais elétrons, formando uma espécie de nuvem de elétrons nesse material. Esse material é chamado material tipo N. É importante observar que o material como um todo continua sendo neutro, agora apresentando elétrons livres. A gente chama semicondutor tipo N. Quando introduzimos átomos trivalentes na estrutura cristalina, haverá o surgimento de ausência de um elétron na ligação dos elétrons de valência. Átomos trivalentes são átomos que possuem 3 elétrons na última camada, na camada de valência. Então vamos retirar um átomo de silício, colocar um de boro. O boro é um elemento trivalente. Quando ele for unido aos outros átomos de silício, ele fará ligação molecular com 3 átomos, mas com o quarto, veja bem que está faltando um elétron para fazer essa ligação. Então haverá o que a gente chama de lacuna. Esse material é um material tipo P. Então, essa ausência de elétron de ligação é chamada de lacuna. Nesse tipo de material, as lacunas são os que a gente chama portadores majoritários. Assim como lá no outro material, tipo N, os elétrons eram os portadores majoritários. Vamos agora à formação do diodo semicondutor. O diodo semicondutor é um componente que pode comportar-se como condutor ou isolante elétrico, dependendo da forma como uma tensão elétrica é aplicada aos seus terminais. Essa característica permite que o diodo semicondutor possa ser utilizado na transformação de corrente alternada em corrente contínua. Vamos à junção PN. Um diodo semicondutor é formado a partir da junção entre um material semicondutor tipo P e um semicondutor tipo N. Observe que o material condutor tipo P ele possui como portadores majoritários as lacunas. Já o material tipo N possui como portador majoritário os elétrons. Durante o processo de difusão,
parte dos elétrons livres se recombinam com lacunas na região próxima à junção. Com o aparecimento da região de depleção, o transporte de elétrons para o lado P é bloqueado, pois estes são repelidos da região negativamente carregada do lado P. Então, o que acontece? No momento da união, os elétrons que estavam no material N passaram a ocupar as lacunas aqui do lado P e criaram como que uma barreira para que outros elétrons não mais passassem para o lado P. Da mesma forma aconteceu aqui no lado N. Criou-se uma barreira positiva, também impedindo que mais lacunas passem para cá. Ou seja, a gente chama essa região de cargas descobertas. Imediatamente após a formação da junção PN, aparece uma barreira de potencial, que é positiva do lado N e é negativa do lado P. Essa barreira de potencial, ela é representada por uma tensão elétrica. Essa tensão VB, proporcionada pela barreira de potencial no interior do diodo, depende do material utilizado na sua fabricação. Valores aproximados para os diodos de germânio e silício são 0,3 volts para o germânio e 0,7 volts para o silício. Lembrando que o material como um todo, ele continua neutro. Tá? Ele continua neutro. Representação do diodo. O diodo ele pode ser representado com esse símbolo abaixo. O terminal da seta representa o material P, denominado de anodo do diodo, enquanto que o terminal da barra representa o material tipo N, denominado de catodo do diodo. Essa questão de ser anodo ou catodo, anodo, porque nós temos lá os íons negativos inseridos nesse material P. E o catodo, porque nós temos os íons positivos inseridos nesse material N. Identificação dos terminais do diodo. A identificação dos terminais do diodo pode ser feita na forma de um símbolo impresso sobre o corpo do componente, ou o catodo do diodo pode ser identificado através de um anel impresso na superfície do componente. Vamos ver a foto de um elemento real. Então nós temos aqui um diodo e temos aqui visivelmente esta representação de um anel impresso, mostrando o lado que fica o catodo. Vamos ver a polarização direta de um diodo. O que é que a gente chama de polarização direta? É a condição que ocorre quando o lado P é submetido a um potencial positivo e relativo ao lado N do diodo. Então, o lado P é ligado a uma fonte no seu lado positivo da fonte e o lado negativo da fonte ligado ao tipo N, material tipo N do diodo. Nessa situação, o polo positivo da fonte repele as lacunas do material P em direção ao polo negativo, enquanto que os elétrons livres do lado N são repelidos do polo negativo em direção ao polo positivo. O que acontece quando a tensão da fonte é menor do que a tensão de barreira, certo? A tensão aqui da região de depleção. Se o valor da tensão aplicada ao diodo é inferior ao valor da barreira de potencial, no caso do silício, se a tensão for menor do que 0,7 volts, a maior parte dos elétrons e lacunas não tem energia suficiente para atravessar a junção. Então nós vamos ter aí uma corrente muito pequena. Com esse resultado, apenas alguns elétrons e lacunas têm energia suficiente para penetrar a barreira de potencial, produzindo uma pequena corrente elétrica através do diodo, quase desprezível. Porém,
Se nós tivermos agora uma tensão aplicada aos terminais maior do que a tensão de barreira, o que vai acontecer? Lacunas do lado P e elétrons do lado N adquirem energia superior àquela necessária para superar a barreira de potencial, produzindo como resultado um grande aumento da corrente elétrica através do diodo. Um diodo está em condução quando polarizado diretamente sob a condição tensão da fonte, V, maior do que a tensão de barreira. Isso conseguimos estabelecer uma corrente elétrica. Aqui representada na sua forma convencional, mas interiormente visualizada pela movimentação dos elétrons, na forma eletrônica. Nessa situação, dizemos que o diodo funciona como uma chave fechada. Lembrando que esse termo chave fechada é na eletricidade quando você fecha um circuito, você está estabelecendo uma corrente elétrica nesse circuito. Está colocando um caminho para que essa corrente possa circular. Na polarização agora inversa ou reversa de um diodo. Polarização inversa. Polarização inversa de um diodo ocorre quando o lado N fica submetido a um potencial positivo relativo ao lado P do componente. Ora, o lado negativo da fonte fica ligado ao material P, o lado positivo ao material N. O que vai acontecer? Nessa situação, os polos da fonte externa atraem os portadores livres majoritários em cada lado da junção, ou seja, elétrons do lado N, lacunas do lado P, são afastados das proximidades da junção. O que está se fazendo é aumentando a região de depleção, fortalecendo essa região. Com o afastamento dos portadores majoritários, aumenta não só a extensão da região de depleção, como também o valor da barreira de potencial através da junção. Com o aumento da barreira de potencial, torna-se mais difícil o fluxo de elétrons através da junção, os elétrons injetados pela fonte do lado P e de lacunas no lado N. Como resultado, a corrente através do diodo tende praticamente a um valor nulo. Quando o diodo está sob a polarização inversa, impedindo o fluxo de corrente através de seus terminais, diz-se que o diodo está em bloqueio ou na condição de corte. Um diodo inversamente polarizado, ele bloqueia o fluxo de corrente elétrica, funcionando como uma chave aberta, ou seja, não deixa passar a corrente elétrica. Grato pela atenção e até a próxima.